Alô, alô, escavanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre o que me decepcionou, o que me desagradou, as piores coisas que eu assisti no ano de 2018. Mas se você não for inscrito no canal, clica em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e vai nessezinho aqui que vai ter outros conteúdos, vídeos, séries, filmes e outras coisas. Além de que as minhas críticas para esses filmes que eu vou citar aqui nesse vídeo vão estar na descrição. Antes, eu queria fazer um pequeno disclaimer, esse vídeo não é necessariamente das coisas que são piores e ruins e terríveis. São das coisas, algumas coisas que são piores, ruins e terríveis. Outras que me decepcionaram, que eu tinha expectativa e que eu achava que ia ser uma coisa e não atingiram e que foram abaixo, muito abaixo do que deveriam ser. Porque também se a gente for fazer só das coisas ruins, vocês provavelmente não viram e, meu Deus, a humanidade produz coisas terríveis que eu provavelmente não vi, que vocês também não viram, então vamos ficar com o ruim que poderia ter sido bom. Então é isso. Para começar essa lista, esse filme que foi amado por milhares de pessoas, mas não por mim. Hereditary, ou Hereditário. Foi um filme de terror que fez muito sucesso esse ano. E eu tenho que reconhecer, ele tem de fato coisas muito boas. Provavelmente ele tem uma das melhores cenas de suspense dos últimos anos dentro desse filme. Mas ele caminha de uma forma, no fim do segundo e durante o terceiro ato inteiro dele, onde tudo que tem de maravilhoso nesse filme, que é bem estabelecido no primeiro e no segundo ato, são jogados no lixo e ele transforma toda a criatividade, toda a inventividade, toda a fuga de lugar comum que esse começo do filme tem em clichês. Ele vai em todos os absolutos clichês do horror da atualidade. Ele vai no gore, ele vai na assombração, ele vai no susto, ele vai em cenas exageradas. Não sei, é realmente um filme que... isso aqui que eu tô falando, de colocar ele na lista de piores do ano, é porque a minha decepção foi muito grande. Porque quando eu tava assistindo, eu virei pra minha esposa e disse, nossa, esse provavelmente vai ser um dos melhores filmes de suspense e de terror dos últimos anos, da década, assim. E eu, tipo, quebrei minha cara e eu me decepcionei e do meio pro fim virou uma... terrível. Tem minha crítica aqui, se você quiser saber mais. Hereditário, não me odeiem, mas é um dos piores do ano pra mim. Decepcionado. Um outro filme dessa lista que eu coloco aqui é o Slenderman, outro filme de terror. E ele é inspirado numa creepypasta muito popular da internet, que é desse cara lá, de terno, meio, sei lá, corpão esticadão, braços e pernas esticadão, que tá no meio da floresta. E ela é uma creepypasta super interessante, que surgiu na internet, é uma lenda que foi criada na internet, um mito que as pessoas passaram a ter medo legítimo e verdadeiro e ver no mundo, e postar fotos e etc., e foi criado na internet. Então ele tinha um potencial narrativo super interessante como essa lenda que surge da internet, e isso meio que é completamente ignorado pelo filme, e ele vira um terror adolescente desses comuns, com atuações muito fracas, com comportamentos muito fracos, com um roteiro muito fraco. Ele é muito fraco. Então, pra mim, ele entra nessa lista por ter uma base muito sólida, muito boa e não conseguir fazer dessa ideia boa um bom filme. Esse aqui também vai despertar muito ódio. Me odeiem, mas Animais Fantásticos e Onde Habitam os Crimes de Grindelwald é pra mim um dos piores desse ano, porque eu me decepcionei muito. Eu particularmente gostei muito do primeiro Animais Fantásticos, tem muitas pessoas que gostaram, muitas pessoas que não gostaram. Eu sou fã de Harry Potter, fã das sagas originais, eu li o livro, eu sou escritor, e muito disso se dá por Harry Potter. Foi o primeiro livro que eu li, foi o que me iniciou no mundo da literatura, então eu realmente sou um fã. E mesmo como um fã, esse filme não me apresentou coisas suficientes para gostar dele, para considerar ele um bom filme. Pelo contrário, na verdade, ele só tentou utilizar do fato de eu já ser um fã e de eu já gostar dessa franquia contra mim e me fazer ignorar a história fraca e ruim que eles criaram pro filme, porque eles estavam me mostrando um monte de coisas maravilhosas do universo que eu já adoro. Então, isso me deixa com muita raiva e eles estão fazendo um filme 2 onde todas as coisas boas que foram bem estabelecidas do primeiro filme são completamente ignoradas e não utilizadas aqui. Cria infinidade de tramas e subtramas dentro do filme que, no fim das contas, não servem pra nada, não evoluem os personagens, não evoluem a narrativa. E o filme se chama Crimes de Grindelwald e não tem crimes do Grindelwald no filme. O filme que não consegue nem ser fiel ao título que ele se propõe,
piores do ano. Tá no piores do ano e me odeio. Devo dizer que este eu relutei em colocar nessa lista. Não é um top, né? Como eu falei, vocês estão vendo, eu tô colocando as coisas aqui, não é top. Esse filme, eu gostei dele. O mais triste é isso. Eu gostei dele e ainda assim ele tá na lista dos piores do ano, que é O Solo, Uma História Star Wars. Quando essas coisas de que iam sair vários filmes aí de história Star Wars virou notícia, eu fiquei muito empolgado, eu sou um fã também veterado de Star Wars, né? Meu amigo Eric me emprestou um box de fita na 7ª série, de lá pra cá eu já consumi livros do antigo canon e quadrinhos e jogos, eu jogo jogos que ninguém nunca joga de Star Wars, então eu sou realmente muito fã. E a história do Han Solo, apesar do que muita gente falava, de que não era uma história que eu queria ver contada, não precisava ser contada, eu não sei, essa coisa de dizer que uma história não precisava ser contada, eu acho meio bobo. Eu acho que qualquer história pode ser contada e deve ser contada da melhor maneira possível, que não é o caso aqui. E o problema, na verdade, é isso. As pessoas ficam nessa argumentação de que ninguém queria saber o passado do Han Solo e que, isso não é uma história que não precisava ser contada. Não. Ela é uma história que é contada de uma maneira ruim e recorrendo muito ao fanservice para poder tentar preencher buracos. É um filme que eu tenho 2 vídeos, né? A minha crítica e o vídeo no qual eu falo a minha opinião sobre o porquê que ele fracassa. Mas, basicamente, ele é um filme que sofreu muito pelas polêmicas em torno do The Last Jedi e pelos próprios problemas de produção, né? Ele foi um filme que mudou de diretor, teve refilmagem, né? Então você vê que ele é um filme meio desconjuntado. E, por mais que eu tenha gostado e visto bastante coisas interessantes nele, por ser um filme de Star Wars, por vir nessa linha, pra mim, maravilhosa, que é o Force Awakens, que é o Rogue One, que é um filme espetacular, um dos melhores filmes um dos melhores produtos de Star Wars, e depois o The Last Jedi, que é provavelmente o meu filme favorito de Star Wars. Então, ele tinha uma expectativa a ser cumprida, eles tinham um personagem que já era muito carismático, com um potencial de expandir o universo do Star Wars de maneira muito interessante, que até eles fazem, mas que poderia ter sido mais interessante. E eles acabam não alcançando muita coisa com isso. Então, quando você tem ali o ouro nas mãos e você não consegue fazer muita coisa, é uma falha muito grave. Então, o Solo entra aqui. O outro filme dessa lista, mais um filme de horror. Esse ano teve uns problemas sérios com os filmes de horror. Teve muito filme de horror fraco. Na realidade, todo ano tem, né? Esse, mais uma vez, baseado numa creepypasta, é a verdade de desafio. Truth or Dare, né? Se vocês não chegaram a ver esse filme. Ele é todo ruim, na verdade. A premissa é ruim. Basicamente é um jogo de verdade e desafio que vai tornando os desafios cada vez mais exagerados e que se você não cumpre, você morre e tem uma entidade que faz um sorriso bizarro e esquisito. Ele é um filme... dá a sensação de que era um filme desses B de terror dos anos 90, só que pior. Ele é pior porque os anos 90 passaram, e você, em pleno 2018, não conseguir fazer uma coisa além, né, do que já foi tentado, do que já foi experimentado, sem falar que a própria construção da trama é completamente furada e boba, então, definitivamente, é o filme perfeito para essa lista, e esse não está no campo das decepções, esse realmente é só muito ruim. Esse filme estreou na Netflix, ele é baseado, ou spin-off de um seriado, acho que o Workaholics, o nome do seriado, o nome do filme é Perda Total, e eu sinto raiva só de colocar ele na lista de piores, que eu acho que ele nem dignidade pra estar na lista de piores ele deveria estar. É um filme bobo, de humor patético, cheio de escatologia. Ele é tipo como se fosse uma versão trash dos filmes trash do Adam Sandler. Perda total do seu tempo. Não assista. Esse você não assista. Por favor, faça esse favor. Eu passei por isso, você não precisa passar por isso. Tô dizendo pra você, evite, fuja. Perda total da Netflix. Não assista. Esse aqui é outro que as pessoas vão me odiar e vão ter raiva de mim, mas eu não tenho medo. Esse aqui, e eu coloco ele não tá nas... Tá, tudo bem, ele tá ao mesmo tempo nas decepções e em ser ruim. Que é Jogador Número 1. Que o Jogador Número 1, pra mim, o que eu falei aqui sobre Animais Fantásticos, que é, eu vou pegar um monte de coisa que você gosta e vou jogar na sua cara e vou confundir a sua mente pra você achar que você tá vendo uma coisa que é boa e na verdade é uma coisa ruim. Esse é a mesma coisa, só que em vez desse aqui ser só o universo, como Animais Fantásticos, é só o universo de Harry Potter, esse aqui vai no universo dos videogames, então ele pega 1 milhão de referências de coisas que a gente adora e joga na nossa cara pra gente não perceber o roteiro fraco, bobo e que só se sustenta em cima de referências.
E muita gente vai dizer que o livro é melhor, muita gente vai dizer que o filme é melhor. Eu comecei a ler o livro, eu acho que eu li ele até a metade, e eu particularmente não gostei, achei que ele apela para um infodump pretencioso, tipo, de listas e nomes e coisas. Eu não sei, eu acho que ele é um livro de fanservice, né? Muita gente gosta de fanservice, eu particularmente gosto de fanservice, mas, sei lá, eu acho que havia ali um potencial interessante para se explorar na narrativa, para tornar ela legal, e eu achei que, não sei. Apesar de que ele é um filme dinâmico, ele é um filme rápido, mas talvez a expectativa tenha cobrado um preço grave. Assim, ele realmente, no cinema, pra mim, foi uma decepção. Eu acho curioso, as pessoas adoraram esse filme, tipo, e eu não sei porquê. Ele tá até nas listas de filmes favoritos do ano passado. Eu achei ele só um grande fanservice e, sei lá, não deu, não colou comigo. E pra finalizar essa lista, esse filme que também é da Netflix, a Netflix, meu Deus, produziu coisas terríveis esse ano. O nome desse filme é The Titan. E ele tá aqui nessa lista simplesmente porque é uma ideia burra. E eu vou dizer a ideia burra pra vocês, porque vocês não vão assistir esse filme, porque vocês não deveriam assistir. Basicamente o mundo está se acabando, na realidade atual, né? Só que piorado, é tipo como se tivesse o mundo se acabando mais. Né? É a gente daqui a 5 anos. Então, tipo, o mundo tá clima, mudança climática e caos, e aí o que é que eles decidem? Nós temos que salvar a humanidade. Como é que nós vamos salvar a humanidade? Nós vamos fazer uma experiência com o ser humano para tornar o ser humano mais resistente, mais forte, mais hábil, mais adaptado à radiação, a temperaturas, a tudo isso. Para morar nessa nova Terra? Não, para morar numa lua de Júpiter. Esse é o plot. Em vez de terraformar a Terra para se tornar a Terra boa, eles terraformam o ser humano para viver em condições piores. Mas o bizarro é que eles transformam o ser humano num peixe, numa coisa esquisita, para viver numa lua de Júpiter que tem o clima, tipo, bizarramente mais terrível do que essa, teoricamente, terra ruim teria, e eles poderiam simplesmente fazer leves modificações do ser humano para ele ficar mais apto a viver nessa terra ruim. É burro, é um filme burro, é uma ficção científica burra, e se você tá querendo fazer uma ficção científica e sua ficção científica é burra, é muito problemático. Então é uma decepção, é muito ruim. Como eu disse, é uma lista complicada, tem aí vários filmes que as pessoas adoraram no decorrer do ano, então tem as coisas que são de fato muito ruins, e tem, pra mim, coisas que me decepcionaram e que mereciam estar nessa lista. Mas o que é que você achou muito ruim? Ainda ficou coisas de fora, eu tenho algumas coisas que poderia ter trazido aqui, mas eu deixei espaço pra vocês comentarem aqui, dizerem pra mim o que vocês acharam que foi as piores coisas, e também pra você dizer com muita raiva de mim que o filme que eu citei não deveria estar nessa lista. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. A gente se vê na próxima e tchau.